Ok, doutora. Então, eu chamo para realizar a sustentação o doutor José Venefrides. É um processo da relatoria 3, é o item... Relatoria 2. Relatoria 2, perdão. Relatoria 2 é o item 85. O número do processo é o 10.00563-2018-401-3300. Oi, alô? Oi, alô. Peraí. Bom dia. Bom dia, doutor José, não é isso, José? Perfeito. José Venefrides. A minha imagem não vai aparecer no caso, então, né? Não, sua imagem está aparecendo, sim. Aparecendo? Ah, tá ok. Tá. Só um minutinho, viu, doutor? Daqui a pouco eu já estou a palavra. Deixa eu só... Assistência. Pronto, doutor. O senhor tem 15 minutos, tá, para fazer a sua sustentação. Pode prosseguir. Ilustres julgadores, bom dia. Bom dia aos nobres colegas, advogados, servidores da Justiça. Excelências, esse processo versa sobre uma sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, por dependência econômica. Essa turma recursal federal, ela vai observar a respeitável sentença que negou o pedido, desconsiderando a prova material e a prova testemunhal, que foi bem explícita ao longo do processo. O que é que ocorre? A parte autora, ela conviveu por mais de 11 anos com o chefe de família. Morreu ao lado dela. E seguindo, excelências, importante lembrar que eles tiveram 2 filhos, em 1986 e o outro em 1990. Há aí um espaço de 4 anos. Então, nós não estamos absolutamente de forma de um caso qualquer. Nós estamos aqui se tratando de uma relação de união estável, aonde todas as características da união estável elas estão presentes, quer seja ela duradoura, quer seja ela pública, notória, contínua e ininterrupta. Então, portanto, e a dependência econômica que constitui essa família. Imperioso, quero deixar bem claro, porque não ficou muito definido na sentença, a qual, para poder demonstrar que houve um espaço de 4 anos entre um filho e outro. Ora, ele era casado, porém, ele se desligou da primeira família e constituiu uma nova família. Então, nós não estamos aqui diante de um caso, nós estamos aqui diante de uma relação de união estável. E, contundentemente, em audiência, a testemunha deixou claro que a recorrente ficou na Travessa Lambufu Alves há 29 anos grávida. Afirma ainda que o falecido morreu na presença, na companhia da recorrente. Então, excelência, não estamos aqui, volto a dizer, que nós não estamos aqui diante de qualquer caso, nós estamos aqui diante de uma relação de união estável. Então, só para deixar claro, o falecido, quando ele ia trabalhar na fazenda, ele saía todas as manhãs para um ponto de ônibus, e quando ele estava regando, cultivando a roça, para poder trazer o pão de cada dia para sustentar sua família, a recorrente, ainda com 22 anos de idade, renunciando à sua vida, quer seja ela intelectual, quer seja ela profissional, para viver com o seu companheiro e constituir uma família. E com ele teve 2 filhos, um no ano de 1987 e outro em 1990. Ora, a prova material está robusta, demonstrada nos autos que há o início de prova material. E, contundentemente, nobres julgadores, a testemunha deixou claro
que todas as manhãs o seu João saía para trabalhar. E ainda, na audiência, ela muito contundente, expressando que não participou do velório e não poderia participar, porque seu João mora na Travessa, Landulfo Alves, no município do Batã, e seguia para o município de Ibirapé, no município de Mamuzinho. O que divide os dois municípios é apenas uma ponte de 15 metros. E da casa dele, o ponto de ônibus, são 300 metros. Quando passou mal, no dia do seu falecimento, o médico, doutor Alcides, confirma o óbito e o filho mais velho do primeiro casal transporta o corpo para o distrito de Itamaraty, aonde foi velado, conforme certidão de óbito anexo a esses autos. Então, não teria como participar. O que ocorreu, na verdade, foi que os filhos e a companheira não teve a oportunidade de se despedir, de homenagear nos últimos momentos de vida o seu companheiro e seu pai. Me lembro que em 1980, aqui no município de Jiquié, eu fui visitar meu pai no leito de morte e fui socorrido pela portaria, eu e meus 3 irmãos. E ficou em mim essa mágoa que eu tenho até hoje. Então, diferente disso, Caio, Davi e a recorrente também esteve e passou por esses males. Hoje nós perdemos quase 90 mil vidas para uma crise sanitária que hoje assola o mundo. E ninguém pode hoje estar podendo velar os seus entes queridos. Então eu, como Caio, como Davi, como a requerente Dona Joseilda e como mais de 90 mil pessoas que já morreram, sofreu desses mesmos males. Então ela não poderia, de forma nenhuma, a testemunha participar do velório. O velório não ocorreu na casa de seu João. E a gente sabe que é nítido nesse processo que há conflito entre a ex-companheira e a atual, a requerente. Portanto, Excelência, para deixar claro essa realidade fática, trata-se de uma relação de união estável entre a recorrente e o senhor João. Essa relação ela foi duradoura, ela foi notória, pública, contínua e ininterrupta. E existia dependência econômica. Como é que uma jovem de 22 anos, nos anos de 1980, poderia manter 2 filhos? Enquanto o seu João estava na roça trabalhando, ela estava educando e cuidando dos afazeres domésticos. Então não pode essa recorrente sofrer os males de um problema matrimonial entre 2 relações. Uma mulher hoje com 56 anos, sem uma profissão, analfabeta. Não podemos deixar essa mulher desamparada, recebendo auxílio, quer seja do governo federal, quer seja do governo estadual e, quem sabe, até alguma esmola do governo municipal. Essa mulher renunciou à sua vida para cuidar dos seus entes, dos seus filhos, do seu marido na época. Então, senhores, nós estamos diante aqui de uma relação de união estável. Essa relação ela durou 11 anos. Essa jovem com 22 anos morava com o seu João e teve com ele 2 filhos, um em 1986 e em 1990, 4 anos depois. Qual era a relação? Poderia não ser duradoura. Portanto, Excelência, quero encerrar dizendo que pese os argumentos decisórios utilizados no juízo acórdão, peço para que seja reformada totalmente essa sentença, concedendo a essa recorrente o direito que é dela, que é a pensão. Desde já, gostaria de agradecer. Muitíssimo obrigado aos senhores e a todos. Obrigada, doutor. Doutor Fábio. Excelência, trata-se de um pedido de pensão por morte. Eu gostaria de destacar que o óbito do senhor João Pedro dos Santos ocorreu em 14 de julho de 98.
A demanda foi ajuizada em 2018. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. O segundo aspecto diz respeito à questão da prova material. Eu identifiquei que não consta dos processos documentos que perfazem prova material razoável da alegada união estável, a certidão de óbito cuja autora não foi a declarante, existem as certidões de nascimento dos filhos do casal e documentos pessoais do falecido. Ainda a menção acerca das divergências existentes nos endereços da autora e do falecido, conforme dados extraídos do CNIS e da certidão de óbito. No cadastro junto ao INSS consta como endereço da recorrente a Rua Landulfo Alves, bairro Centro, no município de Ubatã, enquanto o falecido residia na Fazenda Boa Vista. Em relação à prova oral produzida, eu faço transcrição no voto conduzido que consta da sinopse de trechos da sentença no qual o magistrado de primeiro grau expressamente aponta a divergência existente entre o depoimento pessoal e a prova testemunhal colhida, né? E eu, particularmente, em relação, principalmente, já dou essa prevalência em relação aos processos de segurados especiais, e em matéria de prova da alegada união estável, a percepção do juízo de primeiro grau, para mim, é de fundamental importância. Então, diante da ausência de uma prova oral que não corroborou as alegações da parte autora e uma prova material que também não corrobora as mesmas, eu voto por negar provimento ao recurso apresentado pela parte autora. Tá certo, obrigada, doutor Fábio. Eu também vou acompanhar o relator e eu entendo aqui que, principalmente nesses casos aqui, a impressão do juiz de primeiro grau aqui, ela é muito importante e para afastar essa impressão que seriam, assim, provas cabais, o que não existe aqui no presentes autos. Doutora Olívia. Olha, eu, na verdade, estou aqui olhando o processo e eu tenho dúvidas com relação a isso, porque na certidão de óbito consta que ele tem uma companheira, fala assim, é que agora eu passei da certidão de óbito, mas diz que ele tem filhos maiores com a esposa e menores com a companheira, e diz o nome dela, que é Josélia, não é isso? Joséilda. Houve instrução administrativa, que aí eu consegui ler os depoimentos das testemunhas, me parece que foi o que foi dito em audiência, embora a ilustre juíza sentenciante, que realmente é muito coerente, é uma boa juíza, e eu costumo seguir o que as impressões dela em audiência, mas me parece que ele de fato era separado da esposa, e o problema é que ele continuou plantando e trabalhando na roça em que ele morava com ela. Essas questões no interior são bem complexas. Ele teve 2 filhos com a parte autora, como colocou o ilustre advogado, com uma distância de muitos anos entre um e outro. Existe no processo administrativo diversas testemunhas dando conta disso, de que todo mundo sabia que ele era separado da ex-esposa, mas que ele mantinha uma relação com ela, obviamente, porque trabalhava na fazenda em que ela vivia. Provavelmente ele continuou com a vida profissional dele, digamos assim, a mesma que ele tinha enquanto casado, mas tinha uma relação duradoura e de conhecimento na sociedade onde morava a parte autora. Me parece que aqui a questão é um pouco mais complexa do que o que foi colocado aqui, que os endereços que constam na certidão de óbito, essa narrativa que trouxe o ilustre advogado, no sentido de que ele morreu e que a família originária dele adotou a primeira, né, adotou as providências para que ele fosse enterrado em detrimento da outra família. Isso também não é de todo incomum, pelo contrário, no interior, né, esses rompimentos são ainda mais em 98, algum tempo atrás. Então, eu tenho dúvidas aqui. Eu acho que os elementos que a ilustre magistrada usou para infirmar a existência de um companheirismo não são exatamente o que eu vi aqui nos autos, não. E não são capazes, na verdade, os pontos que ela levantou, não são capazes de infirmar diante da conjuntura fática em que isso se deu. Eu, por segurança, pediria a vista para analisar com mais calma toda a documentação, mas em princípio aqui me parece que sim, ele tinha uma união estável com a parte autora,
relevante, teve filhos e a testemunha, inclusive, ela bota, a juíza coloca que a testemunha disse que foi morar lá grávida, enfim, que morreu quando saiu, não foi, a 29 foi morar na mesma rua, enfim, e ela levou muitas testemunhas no processo administrativo. Eu prefiro pedir vistas do processo para voltar com um voto mais contundente, mas em princípio, em análise do que aqui, nesses 15 minutos olhando o processo, eu vi sim, início de prova, e acho que tem sim condição de companheira. Tudo bem, eu vou esperar a sua análise, doutora Olívia. Então, esse foi pedido vista o item 85, sinopse R2, foi pedido vista pela R1, com adiamento do julgamento. Excelência, agora ele foi adiado após o meu voto, não é isso? Ok. Aí agora é só voltar, né? Na próxima, a doutora Olívia traz, digamos assim, eu que suspendi o meu, diante disso, para esperar o posicionamento dela. Ok. Tá? Então, doutor, vai ser retornado o julgamento na próxima pauta, tá? Tá ok, doutor. Um bom dia para o senhor.